Boa tarde a todas e todos. Eu queria, de um modo muito particular, cumprimentar o nosso querido deputado Márcio Canella pela sua vitória no município de Belfor Roxo. Quero cumprimentar todos os meus companheiros aqui presentes nesse plenário, na figura do meu companheiro, também companheiro de PDT, companheiro como delegado de polícia, ex-chefe da Polícia Civil, o delegado Zaqueu Teixeira. E por que eu faço, começando pelo delegado Zaqueu Teixeira? O faço porque quero também iniciar a minha fala fazendo uma reflexão sobre o dia de ontem. Nós havíamos autorizado e decidido na Comissão de Segurança Pública, através de uma iniciativa do deputado Bruno Dauari, de receber para uma audiência pública a nova equipe da Segurança Pública, exatamente para entender quais eram os caminhos, as estratégias a serem adotadas pela nova equipe da Segurança Pública. E essa data ficou designada para o dia de ontem. Nós havíamos sido já procurados por algumas representações classistas da segurança pública, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar, da participação nessa audiência. Na véspera, exatamente na segunda-feira, o secretário Roberto Sá, já no adiantado da noite, me dá um telefonema e me pede para a transferência dessa audiência, em razão de que ele estaria no primeiro horário da manhã, recebendo não só o chefe da Polícia Civil, o delegado Carlos Leba, como comandante-geral da Polícia Militar, para refletir também sobre esse momento de austeridade. Mas decidimos, todos os companheiros da Comissão de Segurança, de manter aquele horário para receber as entidades de classe. E assim lá estava. Eu quero agradecer a presença do deputado Zaqueu Teixeira, deputado Bruno Dauari, deputado Flávio Bolsonaro, o do nosso querido deputado Tio Carlos, que não integra a comissão, mas que rotineiramente participa das audiências públicas, do deputado Wagner Montes, que também não integra, mas que participa, e também do deputado Eranildo Campos, que é integrante da comissão. E ali recebemos não só as organizações de classe da Polícia Civil, da Polícia Militar, mas também da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e do Sistema Penitenciário. E ouvimos todos os segmentos, né? Não só os oficiais, como os praças, não só o Sindicato dos Policiais, a Coligação dos Policiais Civis, a Associação dos Delegados, o Sindicato dos Delegados, e recebemos ali 3 documentos. E eu quero dizer que foi deliberado, e na manhã de hoje, fiz chegar a todos os gabinetes, a todos os 70 gabinetes que integram esse parlamento, o documento que ali recebemos daquelas organizações que ali estiveram debatendo conosco o pacote de austeridade. E eu conversava aqui com o deputado Luiz Paulo, com o deputado Luiz Martins, deputado Jânio Mendes, que eu prefiro dizer do pacote de maldade. E, às vezes, eu tenho a sensação que estou tratando de um outro bloco de decisões. As questões são tratadas de uma forma tão suave quando se fala no pacote de austeridade, quando, na verdade, eu quero entender, sim, como pacote de maldade. E quero também deixar aqui o meu lamento pelo que aconteceu aqui no início da tarde de ontem. Eu fui uma das deputadas que tentei chegar a este plenário e não consegui, mas também quero externar, se de um lado eu externo o meu lamento pela forma como se deu, né, aquela exaltação ocorrida na data de ontem, mas também quero registrar aqui que há uma falta de diálogo total, seja com os servidores públicos ou com a população, ou seja, com o próprio parlamento. O Poder Executivo, ele minimamente deveria, se não mais, chamar a sua base para apresentar aí o pacote que eles denominam de pacote de austeridade. Mas eles assim não o fizeram. E também nós ficamos sabendo, em primeiro lugar, pelos meios de comunicação.
Depois, acionando a mesa diretora para saber se já havia chegado ou não, sejam os decretos ou os projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo. Então, essa falta de diálogo tensiona as relações, seja com a população ou com os servidores, e o que me desagrada profundamente é que a conta dessa austeridade é paga, num primeiro momento, pelos servidores. E aí eu quero muito, e já o fiz no início dessa manhã, elogiar a iniciativa do deputado Luiz Paulo, que eu carinhosamente chamo de nosso decano, de um dos decanos que essa casa tem. Porque a atitude do deputado Luiz Paulo, ela distensionou as relações aqui existentes e permitiu um início de diálogo. E fiquei muito satisfeita, não só com a iniciativa do deputado Luiz Paulo, mas também com a decisão do desembargador que concedeu a liminar. E aí, não podemos deixar de fazer, ainda que de uma forma inicial, a discussão dos 22 projetos que chegam a esta casa. E eu quero dizer o seguinte, que na data de ontem, o governo do Estado baixou um decreto, e nesse decreto, decreto 45.805, de 3 de novembro, mas publicado no Diário Oficial de 7 de novembro, portanto, só conseguindo ter a sua eficiência e eficácia a partir da sua publicação, o decreto está no âmbito da atribuição do Poder Executivo, ele restringe as gratificações no valor de 30%. Gratificações essas, o valor mensal, gratificações essas que vão atingir como um todo, e é só olhar o anexo desse decreto, vão atingir como um todo todas as secretarias existentes. E aí, no âmbito da Polícia Civil, por certo, atingirão a gratificação da Corregedoria da Polícia Civil, que deve ter um tratamento diferenciado, vão atingir a gratificação, provavelmente, lá da Coordenadoria de Recursos Especiais, que tem uma atuação diferenciada, mas, curiosamente, nos projetos aqui encaminhados, relativos à extinção, seja de secretaria ou das fundações, nós não vimos em nenhum momento a restrição dos cargos em comissão. Então, se nós pegamos e extinguimos uma fundação ou extinguimos uma secretaria e fazemos a transposição dessa secretaria para uma outra secretaria, nós não verificamos em nenhum momento esse mesmo chicote do governo que o Poder Executivo fez nesse decreto que eu acabei de nominar. Ou seja, eu bato no servidor público que, às vezes, incorpora duras penas, tem uma gratificação que valoriza um pouco mais a sua atuação, mas eu não tenho o mesmo comportamento de austeridade, esse termo que está sendo tão utilizado pelo Poder Executivo. Eu não tenho esse mesmo comportamento de austeridade quando eu toco nas secretarias. Essa casa, há muito, vem gritando sobre as medidas que devem ser adotadas, sejam os benefícios fiscais ou sejam as reduções das secretarias. Mas nós reduzimos, nós extinguimos a Secretaria de Cultura e colocamos na Ciência e Tecnologia. Alguém pode me explicar por quê? Alguém pode, já estou encerrando, senhor presidente, alguém pode me explicar por quê? Não seria melhor ficar ao lado da educação? E o turismo não foi extinto? Então, há que se ter uma efetiva análise desse tema.
E quero dizer que não pensem que apenas está se querendo preservar, que eu vejo sempre, né, um entendimento às vezes cruel e totalmente equivocado no que se refere ao servidor público. O servidor público, quando ele não tem o cuidado de ver a sua atividade fim preservada, e nós estamos vendo isso de uma forma muito transparente. A Polícia Civil lançou um edital para pedir papel, tôner e material de consumo. E com isso a gente vai ganhar o título de amigo, né, de um projeto juntos com a Polícia Civil. Então, quando eu não preservo a questão dos servidores públicos e não preservo a questão dos salários desses servidores, sem dúvida nenhuma, aquilo que nós devemos, enquanto governo ou enquanto Estado, já que preferem tratar dessa maneira, a oferecer à população do Estado, que é o serviço, esse serviço, com certeza, será carente de eficácia e de eficiência. Eu quero dizer que estarei aqui, participando ativamente das discussões de todos os projetos. Quero elogiar aqui a decisão da presidência de devolver, em particular, o projeto que alcança a tarifa, vou chamar assim, extraordinária. Mas muito temos ainda que discutir nesse denominado pacote de austeridade, que eu quero fazer coro àqueles que chamam pacote de maldade. Muito obrigada.